Gávea é um bairro muito rico do Rio de Janeiro, onde tem o clube de regata do Flamengo. É porque o torcedor desse time ele não sabe falar Flamengo, ele fala Flamengo. E aí, eles ali ficaram tomando conta de carro no estacionamento do Jockey Clube, que é ao lado do Flamengo. Dormiam embaixo dos carros. Um homem que era dono de cavalo de corrida saiu, viu minha mãe dormindo embaixo do carro, mandou os três sair debaixo do carro dele. Sai! Conta-me a história que ele era católico, do apostolado de oração. Aí falou, o que vocês estão fazendo aí? Aí minha mãe disse, a gente não tem onde dormir. A gente lava carro, toma conta de carro e dorme aqui embaixo. Ele falou, olha, eu não posso levar vocês para a igreja à noite, mas eu tenho a cocheira dos meus cavalos de corrida. Vocês querem dormir lá? Aí eles falaram, queremos. Então minha mãe foi, entrou, se vestiu de homem, porque a mulher não podia entrar, tiraram o feno, o cocô do cavalo e dormiram na cocheira dos cavalos. E passaram a dormir lá. E aí aquele homem começou a ajudar eles, dar dinheiro, levava para a igreja católica, mas eles queriam ficar lá com os cavalos, eles gostaram. Minha mãe começou a ganhar um dinheiro, comprou um barraco no Morro do Esqueleto, que hoje é Morro do Salgueiro, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois irmãos da minha mãe passaram a morar no Jockey. E minha mãe ficou sozinha no morro. Ela foi no ensaio da Escola de Samba Salgueiro. Já ouviram falar da Escola de Samba Salgueiro? Mangueira, Portela, Salgueiro. Minha mãe foi no ensaio do Salgueiro e lá conheceu meu pai, Tião Canela. Era meu pai, um homem de 2 metros. Meu pai lutava boxe e capoeira. Dirigia sozinho a bateria de 400 homens, bateria de escola de samba, né? Acho que vocês já viram na televisão, né? Não sei se tem escola de samba aqui em Fortaleza. Minha mãe se apaixonou por ele porque ele ficava assim para ela, ó, piscando, ó. Aí ele chamou ela, levou para trás do muro da escola de samba e tirou a virgindade da minha mãe atrás do muro da escola de samba. Por quê? Porque mulher para o meu pai era só um objeto. Esse povo do samba, esses homens do samba, eles têm muita facilidade de conseguir mulher. E meu pai era bonitão, né? Quase 2 metros, assim que nem eu, né? Fortão, bonitão. Meu pai andava assim, que nem eu, bonitão, né? Meu pai andava assim, ó. Meu pai. Aí ele mandou ela ir para o barraco, e quando soube que ela estava morando no barraco, ele morava num cortiço, e falou, vou aí morar contigo. Chegando lá, os 2 irmãos da minha mãe chegaram, ele deu uma surra nos 2, falou, vou embora. Aí eles passaram a morar no Jockey, ficou só meu pai e minha mãe. Aí minha mãe descobriu que meu pai era um cachaceiro. Enquanto ela ia no samba e só transava, perdeu a virgindade com ele, e só transava atrás do muro da escola de samba, ela descobriu que ele era um cachaceiro. Para sambar ele tinha que beber cachaça, para desfilar tinha que beber cachaça, meu pai era um cachaceiro. Aí à noite ele ia para o samba, saía com as prostitutas, ia para o cabaré, e depois que saía bêbado, chegava em casa, queria transar com minha mãe também. Aí ela dizia, eu não quero. Ele agarrava ela, dava 3, 4, 5 socos na cabeça dela. Quando ela desmaiava, aí ele abria as pernas e fazia sexo com ela desmaiada. E depois vomitava em cima dela. O vômito entrava pelo ouvido, nariz, boca. De manhã ela acordava, tinha que tomar banho e tirar todo aquele vômito. E ele dizia, me espera, que depois eu volto. E ela tinha que ficar no barraco esperando ele. Eles mudaram de lá e foram morar na Praia do Pinto. Era uma favela, em frente ao Clube de Regata do Flamengo, tinha uma favela chamada Praia do Pinto. Hoje é selva de pedra, uns conjuntos residenciais riquíssimos. Aquele tempo era uma favela. E ali foram nascendo meus irmãos. Silmara, Sorimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinho, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. 12 irmãos, faça assim, ó. Mas sabe por que 12? Porque o meu pai fazia sexo com minha mãe como se ela fosse só um objeto. Ele agarrava, ela tinha um filho, ele agarrava de novo, ela tinha outro filho. Ele agarrava de novo, ela tinha outro filho. Eu fui o filho número 7. Eu nasci dentro de um carro da polícia. Meu pai estava tão bêbado naquela noite, Sebastião de Oliveira,
que caiu lá em cima do sofá velho. A bolsa da minha mãe estourou, ela sentou na porta do barraco. Vinha passando um carro da polícia, pegou minha mãe, botou dentro da patrulhinha, me tiraram de dentro da minha mãe, cortaram o cordão umbilical com um canivete e entregaram eu e minha mãe no hospital Miguel Couto, eu enrolado na blusa do policial e minha mãe carregando a placenta que ainda estava saindo. Eu nasci na mão do policial. Minha irmã Selma nasceu de cesariana, filho número 8. Aí já cortava a barriga que eu não conseguia ter normal. Ela chegou com o bebê em casa, barriga costurada. Meu pai disse, ó, quero sexo. Ela dizia, eu não posso. Ele agarrou ela, os pontos estouraram. E disse, eu mato o bebê se você não me der. E ela teve que fazer. Assim era meu pai, por causa da maldita bebida alcoólica. O governador resolveu tirar aquela favela, que era na área nobre do Rio de Janeiro. E aí, deu casa para quem queria morar na Cidade de Deus. Alguém já ouviu falar na Cidade de Deus? E apartamento para quem queria morar na Cidade Alta, Cordovil. Apartamento da Coab. Meu pai ganhou um apartamento. E aí eu fui morar lá com minha mãe, meus irmãos e meu pai. Aí ele chegava bêbado, batia na minha mãe, as minhas 5 irmãs mais velhas não aguentaram, fugiram de casa, foram trabalhar em casa de madame como empregada, ficou eu e meus 6 irmãos menores. Então meu pai chegava bêbado, minha mãe dizia, pega seu pai lá fora. Aí ele estava todo cagado, aí ele esfregava o xixi e o cocô na minha cara. Aí me trazia, fazia beber uma garrafa de café com ele, tomar banho gelado. E depois ele mandava minha mãe para o quarto. Falava, vai para o quarto. Aí me pegava, me botava no outro quarto, que era 2 quartos. A gente tinha só um beliche e um armário. Então eu dormia no chão. E meus irmãos, 3 num beliche e 3 no outro. Aí eu ficava ouvindo as pancadas lá do outro quarto. Pá! E minha mãe, pá! E minha mãe, Porque ele gostava de bater antes de fazer sexo. Esse era meu pai. O homem que me deu a vida, meu pai. Aí eu ia bater na porta, porque eu pensava, eu sou homem, eu vou defender minha mãe. Eu já estava com 14 anos, eu pá! Aí ele abria, me dava um golpe de capoeira, pum! Eu caía, ele me arrastava pelo pé, me jogava embaixo da cama e dizia, se você sair eu te mato. E voltava a bater na minha mãe, transar. De manhã ela estava toda machucada, eu dizia, mãe, vamos fugir? Ela perguntava, para onde? O meu pai trazia bêbados para dentro do apartamento e ficava bebendo cachaça com aqueles homens batucando samba, porque ele era do samba. E aí, 3 horas da manhã, ele ia transar com minha mãe. Aqueles homens me pegavam e eu era abusado sexualmente por aqueles homens. Não tem nem como te contar. Depois que usavam, me jogavam no chão, aí eu ficava chorando. Aí meu pai saía do quarto, me dava tapa na boca, pá, e dizia, pare de chorar, porque o homem não pode chorar. Nem chorar eu tinha direito. Nem chorar eu podia. Esfregava a minha cara no sangue que saía de mim. Passei muita fome, porque o dinheiro do meu pai era para cachaça, mulher, bagunça, sumia. 3 meses. Então eu ia na feira, o que o feirante guardava para dar para os porcos, eu comia o que os porcos comiam, aquela lavagem. Eu catava comida no lixão para não morrer de fome. Eu carregava lata d'água no morro, aí ganhava 10 cruzeiros, comprava carne. Aí eu dava o azar de meu pai chegar naquele dia e comer toda a carne. E eu ia dormir com fome. De manhã a gente raspava o que sobrava para não morrer de fome. Pedia comida na casa das pessoas, pão duro, para comer pão duro com leite. Fiquei tuberculoso de tanto passar fome. Fiquei 6 meses internado. Quando eu voltei, meu pai me deu outra surra e disse, desgraçado, entra no ritmo de novo. Deixa eu te perguntar, tem comida na sua casa? Sua casa é uma bênção. Você já passou fome alguma vez? Você já viu alguém passar fome? Você, quando chega de manhã, tem café da manhã para você? E janta? Tem janta? Você e sua esposa? Você tem louvado a Deus por isso? Você tem agradecido a Deus? Olha aqui para mim, irmão. A minha casa é de tapera. Louva a Deus. Cosme, minha casa é uma mansão. Louva a Deus. Não importa quanto você tem, o que importa é que Deus está te dando. E se você ainda não tem,
é porque Deus acha que você ainda tem que crescer mais em santidade. Minha mãe me obrigou a estudar e um dia um amigo na escola me ofereceu um baseado de maconha e disse: fume essa maconha que vai acabar a sua tristeza. Fumei meu primeiro baseado com 15 anos. Fiquei doidão. E aí, maluco? Esqueci as minhas dores. Só que depois que o efeito da maconha acabou, fiquei 10 vezes pior. Me viciei. Quando eu me viciei, o traficante Ricardo Quebra disse: agora você tem que comprar. Gente, não tinha dinheiro nem para comer, como é que eu ia comprar maconha? Então ele falou para mim: vende, entende a didática do traficante? É assim que ele faz com nossos filhos. Cuidado. Cuidado, mãe, fique de olho, pai. Jovem, não cai nessa balela. Ele me mandou vender cocaína e maconha naquela escola. A diretora descobriu, eu tive que fugir da escola. É projeto do demônio destruir os seus sonhos, sabe? Te tirar da escola, te tirar da faculdade, entendeu? Destruir tua casa, destruir teu casamento. Se não for através da droga, é através da mentira. Porque tudo é o pecado. Tudo gira em torno do que? Do pecado. Aí eu comecei a roubar para comprar droga, porque eu fui pedir ao traficante, ele me deu uma surra e falou: se vira. Comecei a roubar. Não hoje, que são 2 numa moto. Quando você vê 2 vindo numa moto, você já até tira o celular para fora, já tira a carteira, o relógio, já fica assim para entregar. No nosso tempo não, a gente pegava as pessoas na rua. Assaltei casas, assaltava no ônibus, ia eu e mais 4. A gente enfiava a unha nas mulheres e arrancava o cordão com a pele na nossa unha, arrancava o brinco da orelha, cortava o cabelo das mulheres com canivete para vender cabelo e comprar droga, quebrava o dedo do bebê no colo da mãe. Não queria saber, eu queria era dinheiro para droga. Fui na Cidade Alta comprar droga, conheci o chefe do tráfico, o nego. Ele olhou para mim e disse assim: Caveirinha. Todo traficante tem um apelido. O meu era Caveirinha, ele me adotou no tráfico. Comecei como olheiro, vapor, embalador, chefe de adoração, fui crescendo. Fui entronizado no centro de Umbanda, Exu Caveira e Maria Padilha me consagraram aos demônios. Bebi sangue de bode, de galinha preta. E aí fundamos aquele movimento de drogas que foi o primeiro do Brasil, uma facção que vocês devem já conhecer bastante. Foi a primeira do Brasil. Agora nós estamos subdivididos em outros nomes, mas a primeira foi aquela que nasceu no Rio de Janeiro, que eu ajudei a fundar. E essa facção me colocou para chefiar 3 favelas, Pará de Duque, Vigário Geral, Lucas. Comecei a ganhar dinheiro, mulheres. Aí esse comando, né, me mandou matar meu pai. Foi o demônio, né? Chegando em casa eu não consegui matar ele, porque Deus não deixou, a bala não saía. Ele quebrou tudo no apartamento e eu disse para minha mãe: fica com esse bandido que eu vou embora. Meu pai foi embora. Minha mãe vendeu nosso apartamento, foi morar na favela de Vinéia. Com uma cama, uma mesa, um fogão, um telhado velho. Um aproveitador deu a ela 1.000 cruzeiros. Está cheio de aproveitador no mundo. E nessa favela de Vinéia, eu que comprei junto com o Marcelo Bagabal as drogas, as armas. Já tinha 5 mulheres, carro, moto. Eu não dirijo, mas tinha motorista de fuga. Eu tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Não posso nem te contar as crueldades que eu fazia para poder dominar. Porque se eu não fizesse, outros fariam ou fariam comigo. Ganhava 30 mil por semana. O jovem roubava tudo de casa para comprar droga. Meninas lindas chegavam para comprar droga, a gente abusava sexualmente da menina. Quantos morreram? Quando a gente pegava um jovem que foi vender a droga, a polícia tomou o dinheiro dele, ou então ele gastou, a gente amarrava ele, quando fazia assim, dava um castigo leve, dava coronhada até ele cuspir sangue. Quando fazia assim, arrancava as unhas, quebrava o dedo, arrancava cabelo, arrancava pedaço de carne com alicate, quebrava o dedo do pé, e quando fazia assim, matava. Graças a Deus não eram eu, levavam e matavam. Amém. Amados, essa foi a minha vida. Dinheiro, droga, mulheres. Eu ia para o prostíbulo, fechava o prostíbulo e era prostituta para todos os traficantes de cocaína. Eu achava aquela vida maravilhosa. Carro, moto, eu andava na favela armado, todo mundo me olhava e, oh, Caveirinha. Mas aí, o que aconteceu? A gente tinha uns garotos que soltavam pipa vermelha, que avisava que chegava a polícia. Se passasse por isso,
tinha os fogueteiros que soltavam fogos avisando. Só que era o início do BOPE e foram mais de 100 policiais na Cidade Alta. Cercaram, não deu para os meninos soltar a pipa, eles seguraram os pipeiros, pegaram os fogueteiros. Eu tinha 5 seguranças que andavam armados comigo e eu achava que eles iam lutar para me defender. E aí, quando eu vinha vindo aquele monte de policial, eu fiquei tranquilo. Eles vão me defender. Rapaz, todo mundo, fugiu. Amados, o pecado é assim. Pega, nos usa e quando a gente mais precisa, nos joga fora. Até o Bagabaú que estava lá, fugiu, o nego fugiu todo mundo. E me deixaram sozinho. Tem o bucha, é aquele que fica, que a polícia vai pegar, ou então vai morrer, enquanto os outros fogem. Só que eu, malandro que era, também fugi. Saí correndo, aí eu vi, descendo a Paulo Bregaro, era uma rua, tinha um esgoto, né? Descendo a favela de Viné, tinha um esgoto, eu pulei dentro do esgoto. Era 10 metros de profundidade e afundei na merda. A arma afundou o dinheiro, afundou a droga e eu afundei. 3 metros era merda, 7 metros era vão, comecei a comer o que tem lá dentro do esgoto. Porque a favela era muito pobre, o pessoal jogava na vala, aquilo descia, caía lá dentro. E eu lá dentro. Eu achava que era duro, mas era mole. Eu consegui botar a cabeça do lado de fora e comecei a vomitar. Sabe qual era o nome do que tinha no fundo desse esgoto? Se chama pecado. Era o pecado que eu vivia. Fundador de uma facção. Poderoso caveirinha. No fundo do poço. Cadê as mulheres? Eu corri para a casa das minhas mulheres, né? Que eu comprei casa para elas. Elas trancaram a porta. Cadê o amor? E era eu no fundo do poço. Só um homem chegou lá. E eu acredito que eu vi esse homem. Chegou perto de mim, olhou. Ele poderia ter dito assim, ó. Presta atenção, gente. Você é um vagabundo, um pilantra, um bandido, um desgraçado. Eu vou te ajudar, mas você é um maldito. Não. Sabe o que ele disse? Cosme me chamou pelo nome? Gente, se ele não me conhecia, como ele poderia me chamar pelo nome? Mas ele disse, Cosme, estendeu a mão, segurou na minha mão, começou a puxar a droga, não, o mal, o pecado, a merda, me puxava para baixo. Parecia que eu estava grudado. E ele puxava para cima. Fiquei lá de meia-noite até 6 da manhã. Com aquela força que eu não sabia de onde vinha, eu consegui subir. Aí me joguei. Eu vi a polícia lá em cima. Eu me joguei no mato, fui me arrastando. Aí tinha um barraco da minha mãe, eu me escondi embaixo. Passei 3 dias escondido, comendo comida estragada, biscoito mofo e bebendo água salobra. Para não morrer de fome lá embaixo. Quando a polícia foi embora, eu saí. Aí, coberto de merda, eu fui. Os bandidos estavam tudo rindo lá. Conseguimos escapar da polícia. Ainda deixamos aquele caveirinha para morrer. Quando eles me viram, rapaz, o Bagabaú disse, arrebenta. Tomei uma surra. Vai para a vala. Me jogaram na vala. Era para você morrer. Fiquei naquela vala, eles esperando anoitecer para a minha morte. Só que começou a chover no Rio de Janeiro. Eu entrei embaixo da casa de indolação. Fiquei escondido, a água passando por mim e eu lá escondido embaixo da casa de indolação. O barraco da minha mãe caiu na chuva. Plá! Deslizamento igual aquele lá de Petrópolis. Minha mãe conseguiu salvar meus irmãos e ficou na rua. Os crentes, nossos irmãos evangélicos passavam, davam um papel para minha mãe e diziam, Jesus te ama, mas iam embora para a igreja deles. Já o pessoal da paróquia Nossa Senhora da Glória, Legião de Maria, Apostolado de Oração, grupo de jovens, jovens da Crisma, foram lá pegar a minha família, levaram para o salão da igreja, deram banho, deram cama,
Deram comida, deram roupa, levantaram os barracos, deram fogão, geladeira, armário, roupa de cama. Isso se chama solidariedade. E isso a Igreja Católica sabe fazer. A nossa igreja sabe. E aí eu, doente, coberto de merda, cheguei na Igreja Católica. Tem um irmão da Hesed que pode vir aqui rapidinho? Um irmão da Hesed? Rápido, corre. Pode aparecer, vai aparecer na televisão. Tinha um menino chamado Luiz, vai aparecer na live, que era coordenador do grupo de jovens renovados. Ele ia na favela evangelizar os jovens. Só que quando ele me via, ele se tremia todo, caveirinha. Aí eu dizia para ele assim, sai fora. Aí ele, mas eu quero evangelizar os jovens. Eu disse, corre. Aí ele dizia, eu não vou não. Eu dava um tiro. Pá, ele saía correndo. Aí chegava lá embaixo do morro, ele fazia assim, Jesus te ama. E saía correndo. Quando eu entrei no salão da igreja, só ele chegou perto de mim. Todo mundo, o caveirinha. Irmão, saíram de perto. Mas ele chegou perto de mim, vem cá. Aí ele fez assim, ô irmão, que bom que você veio. Olha que loucura, gente. Aí levantou o meu braço assim, ó. Segura aqui, tá? A merda começou a descer. E por mais que me fica com esse versículo. Abriu aqui. Olha o que ele fez. E eu coberto de merda.